Sejam todos muito bem-vindos à live de aquecimento número 2 do Destravados 800 mais a prova de matemática do Enem em menos de 60 dias. Se você está aqui, saiba de uma vez por todas, eu vou destravar os 800 mais. Por quê? Porque a partir de agora você vai ter um plano prático do que fazer. E se por algum motivo você não me conhece, eu sou o professor Tiago Roberto e eu ensino você a conquistar mais de 800 pontos da prova de matemática da Enem. E aqui você está participando de um desafio, onde eu vou te apresentar todos os pormenores da prova. Na aula de ontem, você percebeu que eu mostrei que existem questões fáceis e a gente respondeu 7 questões. Hoje eu vou te apresentar questões que foram consideradas médias e também a gente vai te mostrar 7 questões. E na aula de amanhã, mais 7 questões das consideradas difíceis. E na quinta-feira eu vou te apresentar um método como um todo. Por quê? Porque além de você ter essa habilidade de resolver as questões, você precisa entender primeiramente o que você precisa estudar para você começar a treinar seu olho. Então, descrição do vídeo, entra no grupo do WhatsApp, é um cadastro rápido que você faz, por quê? Porque tudo é disponibilizado por lá. Quando eu abrir as inscrições para o meu intensivo, vai ser por onde? O grupo do WhatsApp. Então, olha a descrição do vídeo e entra no grupo do WhatsApp. Mas sem mais delongas, se você está aqui é porque você quer um plano prático, você quer entender, sim, Tiago, o que são essas questões consideradas médias, que em particular é o que mais cai na prova de matemática da Enem, são as questões médias. Vamos lá. Primeira questãozinha que foi considerada média, ó, perceba, ela tem o quê, ó? Como respostas expressões numéricas que referem a essa determinada situação que está descrita aqui, tá? E a pergunta, o comando final. Qual foi o total de figurinhas contidas na mensagem enviada? Ele quer saber um total, tá? Para isso eu preciso entender que contexto é esse para descobrir o total. Uma criança utilizando um aplicativo escrever uma mensagem para enviar a um amigo. Essa mensagem foi escrita segundo estas etapas, ó. Tem aqui a primeira, tem a segunda, tem a terceira. Na primeira etapa, ó, inseriu 3 figuras do tipo, esse emoji aqui, no visor de escrita da mensagem. Na segunda etapa, ó, copiou o que havia inserido anteriormente, que foram essas 3, e colou, inseriu o que havia copiado ao lado. Então, ó, primeiro tem 3, dá para perceber que na segunda tem 6, ou seja, dobrou. Na terceira etapa, ó, copiou o que tinha no visor da segunda etapa, que são essas 6, e depois colou ao lado. E dá para perceber que agora tem 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então dá para perceber que de uma para outra está sendo o quê? Dobrado. Então, a gente já dá para perceber que isso aqui envolve um conteúdo chamado progressão geométrica. Por quê? Porque você tem uma quantidade inicial e depois está sendo o quê? Dobrado, ou seja, está multiplicado por 2. A primeira pergunta que eu faço a vocês: onde é que a gente vê progressão geométrica? É um conteúdo de quê? Do ensino médio. Então, uma questão média já é uma questão um pouco mais bem elaborada, ou no contexto ou no assunto, como no caso dessa daqui, tá? Vamos continuar a leitura. A criança seguiu copiando e colando em cada etapa o que tinha no visor na etapa imediatamente anterior até concluir a 20ª etapa. Em seguida, enviou a mensagem. Aí a pergunta, ó, qual foi o total de figuras contidas na mensagem enviada? Então, ó, na 20ª etapa, quem estuda aqui, já estudou, melhor dizendo, progressão geométrica, sabe que existe uma fórmula do termo geral, onde o termo geral, que é esse AN, é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, tá? Onde esse N aqui, em particular, é 20. Por quê? Porque é na 20ª etapa, ou seja, eu quero saber quanto é que vale o A20, tá? Ou seja, o expoente aqui não é N menos 1, vai ser o quê? 20 menos 1, que dá o quê? 19.
Só que está faltando quem? Quem é esse A1 e quem é esse Q? Esse Q é a razão. Perceba como eu estou multiplicando por 2, vai ser 2 elevado a 19. E esse A1 é o primeiro termo da sequência. E o primeiro termo da sequência é exatamente esse 3. Ou seja, 3 vezes 2 elevado a 19, resultando ó, na alternativa de letra A. Ah, Tiago, eu nunca estudei PG. Não se preocupa. Eu não conheci essa fórmula. Não se preocupe. A questão é você entender por que ela é média, você entender qual o conteúdo dela e perceber que você consegue fazer ela com relativa rapidez, desde que você tenha o quê? Método, tá? Mas perceba, não é algo tão extraordinário assim. Obviamente que quando a gente sabe as fórmulas, tudo fica muito mais simples, tá? Então, não se preocupa se você ainda tem dificuldade nesse conteúdo específico, tá? O que é que eu disse? Envolve esse conteúdo é a progressão geométrica e existe essa fórmula que era só usar a fórmula. Acabou. Mas se você ainda tem dificuldade, vai chegar o momento de sanar suas dificuldades específicas no conteúdo. Nosso principal objetivo aqui é o quê? É destravar de você perceber que existem questões que são mais fáceis que outras e que você vai conseguir. Por quê? Porque vai cair novamente nesse Enem e você vai fazer um intensivo agora direcionado. Não importa se você estudou da maneira errada até agora, a partir de agora, em menos de 60 dias, eu tenho certeza que você pode ter a base necessária para chegar na prova do Enem e fazer desse Enem o seu último Enem, tá? Eu vou segurar na sua mão. Você quer segurar na minha? Então vamos embora. Próxima questão. Ó. Próxima questão diz o seguinte, ó. O valor correto da média das notas desse estudante é... Bom, se você viu a live ou aula de ontem, você percebeu que eu resolvi uma questão de média. Entretanto, a média que a gente resolveu na questão da live de ontem era uma questão que só tinha números, que era para você calcular uma média, ou seja, era algo bem simples, que era só somar e dividir pela quantidade. E aqui, apesar do texto ser ínfimo, a gente vai precisar de alguns artifícios para resolver essa questãozinha aqui. Mas perceba, ela não é considerada difícil. Ela é considerada média. E das médias é das mais fáceis, tá? Vamos lá. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, ó, média em 4 provas, ou seja, teve 4 notas. É a primeira coisa que você vai pensar. Eu não sei qual é nenhuma dessas 4 notas. Se eu não sei, perceba. O que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou dizer que a primeira nota foi X1, a segunda foi X2, a terceira foi X3 e a segunda foi X4. Por quê? Porque eu não sei quais foram as notas. Se eu não sei, cada um eu chamo de um termo diferente. Para não mudar a letra, eu chamo assim X1, X2, X3 e X4. Tá? Então, ó, ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5, ou seja, ele somou e dividiu por 5, mas isso aqui está errado. Por que isso aqui está errado? Porque a média eu tenho que dividir pela quantidade. Como foram 4 provas, deveria ser por 4, mas ele, por engano, ele dividiu por 5, tá? Olha e perceba, com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser caso fosse calculada corretamente. Então, perceba, o que eu teria que fazer para calcular corretamente seria x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividir por quanto? Por 4. Isso aqui daria uma média. E essa média é o quê? É um y. Eu poderia colocar x? Poderia, mas eu vou colocar y só para mudar aqui um pouquinho. Tá? Entretanto, não foi dividido por 4. Foi dividido por 5. E pelo fato de eu ter dividido por 5, a média foi uma unidade menor, ou seja, y menos 1. Tá? Aí a pergunta, ó,
o valor correto da média das notas desse estudante foi o quê? Ou seja, a pergunta da questão, segundo a configuração que eu fiz, é qual o valor do y, tá? Agora, perceba, nessa questão tem muita letrinha aqui, tá? Para na hora você não se atrapalhar, tá vendo esse x1 mais x2 mais x3 mais x4? Como é a soma de todas as notas, no caso das 4 notas, eu vou trocar aqui e colocar, por exemplo, S. Tá? Quem é S? É x1 mais x2 mais x3 mais x4. Só para ficar mais bonitinho, tá? Então, seria S dividido por 5 é igual a quem? Y menos 1. E aqui a mesma coisa. S dividido por quem? Por 4 é igual a quem? A y. E, de novo, a questão quer saber o valor de quem? De y. E aqui a gente vai fazer uma manipulaçãozinha. Ó. Esse 5 está fazendo o quê? Ele está dividindo. Ele vai passar para cá como? Multiplicando. Vai ficar o quê? S igual a 5 vezes y menos 1. E aqui a mesma coisa. O 4 está dividindo, ele passa para o outro lado como? Multiplicando. Vai ficar o quê? Ó? S igual a 4y. Só que perceba, nessa primeira expressão aqui eu tenho S igual a alguma coisa. Na segunda eu também tenho S igual a alguma coisa. Você concorda comigo que S é igual a S? Se S é igual a S, o que é que eu tenho? 5 vezes y menos 1 é igual a 4y. E é só fazer a distributiva e resolver essa equaçãozinha. Quanto é 5 vezes y? 5y menos 5 vezes 1 dá 5 igual a quem? 4y. Agora é só arrumar. Ó. 5y menos 4y igual a 5. Quem é 5y menos 4y? Concorda que é y? Ou seja, y vale quanto? Vale 5, acabou. Letra B. Então, é uma questão um pouco mais elaborada, mas envolve o conceito de média. E adivinha, esse é um tipo de questão modelo. Sempre cai no Enem. E é um modelo que, adivinha, quando você conhece, é só replicar nas outras questões. Então, por isso que ela é considerada média. Esse é um dos motivos. Por quê? Porque é um padrão de questão que cai. E olha a conta que eu fiz. Foi uma conta relativamente simples, rápida de ser feita. Tá? Então, quando você olha para uma questão como essa, é algo que você tem que ter como prioridade na hora de resolver. Tá? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão, essa aqui é uma das que a galera normalmente acaba errando, não sei o motivo, mas ela é uma questão que todo ano cai, que ele só pede o quê? A projeção ortogonal de algo. Projeção é só lembrar, ó, o que é que está aqui no chão, ó? Essa canetinha, ó, quando eu projeto ela para o chão, aparece o quê? Concorda que essa projeção é diferente dessa? Por quê? Porque essa aqui está assim, ó, perpendicular ao chão. Assim está paralela ao chão. Então, as projeções são diferentes nesses dois casos aqui, tá? Então, ó, a projeção ortogonal sobre o plano da base da trajetória ó, ABCDEF descrita pelo personagem E e das opções das projeções, que é essa aqui em destaque vermelho. Então, a projeção é referente à trajetória ABCDEF. Tá? Ó. A, B, C, D, E, F. Tenho que olhar no chão o que é que acontece. Tá? Perceba, ó. Vou colocar aqui de amarelo aqui embaixo. Ó. A projeção desse ponto A é um próprio ponto aqui, né? Então, ó, começa daqui. Ele sai daqui e vai para o B. Ó. Qual é a projeção do B? É esse destaquezinho aqui de amarelo. Aí ele vai do B para o C. Qual é a projeção do C? Concorda que continua aqui? Por quê? Porque é perpendicular ao chão, tá? Depois ele sai de C e vai para onde? Para D, ó. Então, ele sai daquele pontinho para cá, ó. Depois ele sai, ó, de D para E, ó. Ele vem aqui para o ladinho. E depois ele sai de E para F, só que o F está exatamente no chão. Então, é só imaginar que trajetória é essa, que eu vou destacar de azul aqui agora. Primeiro ele sai daqui e vai até aqui.
Depois ele sai daqui, vem até aqui. Depois ele sai daqui e vem até aqui. E por fim ele sai daqui e vem até aqui. Agora é só analisar em cada uma das respostas. O que é que mais se assemelha? Tá? Outra coisa que você pode perceber, ó, é que existem linhas imaginárias aqui, ó. Em cada uma dessas linhas imaginárias você pode tomar como um padrão, tá? Mas é até relativamente simples você perceber qual é a resposta. Ó, de novo, ó, tem essa linhazinha, ó, que seria exatamente essa daqui, ó. Essa, ó. Essa, essa, essa e essa. Por enquanto, todas podem ser. Depois, do B até o C, ele continua onde está, ou seja, não tem movimentação. Então, pode ser aqui? Pode, porque não teve movimentação. Aqui também. Ó, aqui também. Já na D, não, que ele se movimentou. Ó. Então, a D já cai fora. A E, opa, pode ser. Tá? Agora vamos lá. Continua. Lembra das linhas imaginárias? Ó? Tem essa linha imaginária e tem essa linha imagináriazinha aqui. Ó. Ele se movimenta de uma para outra, ou seja, tem uma inclinaçãozinha. Logo, se tem essa inclinaçãozinha, qual delas você pode cancelar? Ó? Aqui não tem inclinação, então essa aqui cai fora. Essa aqui teve uma inclinação. Opa, pode ser. Essa daqui teve uma inclinação. Pode ser. Essa daqui, a letra E, ó, não teve, então não pode ser. E por fim, ó, perceba que agora ele se movimentou daqui para cá, ó. Ele fez uma movimentaçãozinha nessa própria parte aqui, nessa linha imaginária aqui do chão, ó. Nessa linha do chão, ele se movimentou nela. Ou seja, qual delas se movimentou? Ó? Essa aqui não, porque é um pontinho. Já nessa, ele se movimentou. Logo, a alternativa correta é a letra C. Então, quando você olha para uma questão como essa, é prioridade máxima. Ela foi considerada média, não é nem porque ela é média, porque muitas pessoas acabam errando essa questão por algum motivo de não visualizar exatamente o que está acontecendo. Visualiza qualquer coisa menos o que está descrito aqui. Mas é um tipo de questão que você tem que ter como prioridade máxima, porque projeção ortogonal tem a ver com o que está acontecendo, ou seja, você só precisa ver, você não precisa fazer contas. Tá? Próxima. Próxima, quando você olhar para as respostas, são fórmulas. Tá? E ele pergunta o quê? Ó? A expressão que relaciona dq e dr é. Então, é uma questão que envolve razões. Razão é algo que você vê no ensino fundamental. Ou seja, apesar de ser algo relativamente estranho, mas quando você lê o corpo da questão, você percebe que é só uma questão de manipulação. Perceba, ó. A densidade demográfica de uma região é definido como sendo a razão entre o quê? Ó? Número de habitantes por sua área. A questão não precisava dizer isso, inclusive. Por quê? Porque densidade demográfica é uma razão especial que a gente tem que saber. Tá? No caso, a densidade demográfica é o quê? Ó? É a quantidade de habitantes dividido pela sua área. Já escrevi aqui. Tá? Ó, e ela é expressa por quê? Ó? Expressa na unidade de habitantes por quilômetro quadrado. Uma região R é subdividida em várias outras, sendo uma delas a região Q. A área de Q, ó, como é que eu vou escrever? Ó? A área de Q, vou escrever assim, ó, A de Q é igual, ó, a área de Q é igual a 3/4 da área de R. Vou escrever isso, ó. 3/4 da área de R. E o número de habitantes de Q, ó, o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. Vou escrever isso. Número de habitantes de Q é igual a metade, ou seja, de quem? Do número de habitantes de R. Ó, número de habitantes de R.
É metade, ou seja, dividir por 2. Tá? Então, ele quer saber o quê? A expressão que relaciona essas densidades de Q e de R. Só que perceba, ó, a resposta é o quê? dq igual a alguma coisa. Só que quem é dq, ó? Quem é dq é o número de habitantes, tá? Aqui eu estou chamando de h, só que aqui eu estou chamando de n de q e n de r, mas isso aqui é a mesma coisa, tá? Esse h é o número de habitantes do q ou o número de habitantes do r. Quem é dq é número de habitantes de q dividido pela área de q. Só que, de novo, ó, ele quer o dq em função do dr. E quem é nq? Ó, quem é nq? É nr dividido por 2. Ou seja, no lugar do nq, eu vou colocar nr, vou botar um pouquinho mais em cima, dividido por 2. Dividido pelo A de Q, ou seja, a área da região Q. Só que quem é a área da região Q? Ó? É 3/4 da área da região R. Ou seja, 3/4 da área da região R. E aqui a gente vai manipular, tá? Esse NR dividido por 2, eu vou escrever assim, ó. 1 sobre 2 vezes N de R, tá? E aqui é só manipular. Perceba, isso aqui são duas frações. Como é que a gente divide duas frações? A gente repete a de cima. Quem é de cima? 1 sobre 2 e multiplica pelo inverso da de baixo. Que é o inverso de 3/4? É 4/3. Vezes quem, ó? NR dividido por AR. Só que quem é NR dividido por AR? É exatamente DR, que é a densidade, o quê, ó? Densidade demográfica de qual região? A região R. E agora é só fazer essa continha. Quanto é 1 vezes 4? 4. 2 vezes 3 dá 6. Só que 4 sobre 6 dá para simplificar por 2. Fica 2/3 vezes quem? DR, tá? Por quê? Porque esse NR dividido por AR é exatamente esse DRzinho daqui, ok? Então, quando você olha para as respostas, está exatamente letra E. Tá? Ela sim é uma questão que você pode se atrapalhar com essas operações, mas adivinha? É modelo, é padrão. Sempre cai isso. Não é nem adivinha? Quando você repete essa questão com contextos diferentes, você entende que é um padrão. E principalmente você olha para essa questão, ela é diferente, por exemplo, da primeira, que é uma questão de PG que você vê no ensino médio. Essa daqui não, você vê no ensino fundamental. Entretanto, tem um pouquinho de conta a mais. Só que perceba, não são tantas contas assim. A própria questão define o que é densidade demográfica. Se ela define, a gente vai usar o conceito que ela mesma dá. O resto é o quê? O resto é só manipulação. Só manipulação. Onde quando você olha para as respostas, ó, tem dq de um lado e tem dr do outro. Só isso. Só isso mesmo, sem dor na consciência, tá? Próxima questão. Próxima questão ele fala, ó, qual é o custo total em real para a produção de 80 mochilas? Tá? Então ele quer o custo para produzir 80 mochilas. Só que para isso ele dá um contexto aqui, ó, que você percebe nessa tabelinha, ó, quantidade de mochilas e o custo total. Ó, 30, 50, 100 e aqui são os valores. Quando você olha para essa questão, você percebe que ela envolve um conteúdo, que é o conteúdo da função polinomial do primeiro grau. E você consegue fazer essa questão aqui de diversas maneiras. Tem a maneira que você consegue usando o coeficiente angular, entretanto, eu vou fazer da maneira mais simples.
onde você só percebe de quanto é a variação de intervalo para intervalo e depois a gente descobre qual o valor para 80 mochilas. Diretão ao ponto mesmo, tá? Inclusive, ó, nem precisar ler o restante. Por quê? Porque quando você percebe essa variação aqui, que envolve a função do primeiro grau, é direto ao ponto, tá? Vamos lá, perceba, de 30 para 50 variou quanto? Concorda que foi 20? E de 1050 para 1650 variou quanto? Concorda que foi 600? Ou seja, o valor variou R$ 600 e em quantas mochilas a mais? Em 20 mochilas. Ou seja, quando você divide 600 por 20, dá o quê? 30. Vamos lá, para ver se nessa próxima situação acontece a mesma coisa. De 50 para 100 variou quanto? Variou 50. E de 1650 para 3150 variou quanto? 1500. Ou seja, 1500 dividido por quanto? Dividido por 50. Perceba, deu o mesmo 30. Ou seja, o valor do custo da mochila está variando de 30 em 30. Tá? Então, se está variando de 30 em 30, o que é que a gente vai fazer? Ó? Se 50 mochilas custam 1.650, eu quero 80. 80 vai custar o quê? 1.650 mais o custo que está variando, que é o quê? R$ 30 por mochila, só que eu quero mais 30. Então, vezes 30. Só isso. 30 vezes 30 dá 900. E 1.650 mais 900 dá 2.550. Letra C. Então, é uma questão que você só tinha que perceber de quanto que está sendo variado o custo da mochila por unidade. Como para produzir essas 50 eu gasto isso, e a cada unidade a mais é 30, e eu quero 80, vai ser esse valor mais o quê? 30 vezes 30. 30 por unidade, e cada unidade, e eu preciso de mais 30 unidades. Então, mais 30 vezes 30, que dá 900, resultando na letra C. Então, é uma questão que a gente consegue fazer de modo rápido, sem precisar, inclusive, usar as técnicas para resolver usando função polinomial do primeiro grau ou, porventura, também geometria analítica. Tá? Vamos lá. Próximo. Ó, unidade de medida. Isso também todo ano cai no Enem. Tá? Só que perceba, são unidades de medidas não tão usuais. A gente não usa. A gente usa o quê? Metro, metro quadrado, litro. No máximo, uma vazão, que seria litro por segundo. Isso aqui é um pouco mais estranho, mas percebe, isso aqui não é difícil. Isso aqui é padrão. Principalmente porque ele fala algo aqui que a gente tem que saber automaticamente quando vê uma questão como essa no Enem. Tá? Então, ó, a unidade de medida adequada para descrever o fluxo φ de água que atravessa a superfície da membrana é. Ele quer saber a unidade de medida, ó, para esse fluxo φ. Só que o que é esse fluxo φ? A questão vai dizer, ó, uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa d'água. O que significa dizer, ó, que a vazão de água nessa tubulação é sempre constante. Na junção dessa tubulação com a caixa d'água está instalada uma membrana de filtragem, cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um fluxo de água. O fluxo φ de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional. Opa! Essa é a palavra mágica. O fluxo é diretamente proporcional. Toda vez que uma questão falar que algo é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, você coloca lá alguma constante, tá? E multiplica por algo que está em uma fração. Tá? Tudo que for diretamente proporcional, você coloca no numerador. Tudo que for inversamente proporcional, você coloca no denominador. Tá? Só que perceba,
nas questões não tem essa constante. Constante é um número, então você pode apagar, tá? Mas em muitos casos você não vai apagar, você vai deixar constante aqui, tá? Então você pode colocar φ igual, tá? É diretamente proporcional ao quê? A vazão da água na tubulação. Só que a vazão é dada em quê, ó? Mililitro por segundo, ou seja, no numerador você vai colocar o quê? Mililitro por segundo. E o que, ó? Inversamente proporcional ao quê? A área da superfície da membrana. Medida em quê? Centímetro quadrado, ou seja, é inversamente proporcional à área. E a área está sendo medida em quê? Centímetro quadrado, ou seja, centímetro quadrado vai para o denominador. E ele quer saber a unidade de medida para isso. Para isso, a gente só vai dar uma arrumadinha aqui. Ó. Perceba, isso aqui é uma fração. E aqui embaixo também é uma fração, só que ela não tem denominador. Se ela não tem denominador, é porque é 1 aqui, né? E agora é só usar a mesma regrinha que a gente já usou anteriormente. Ó. Repete a de cima, mililitro por segundo, e multiplica pela inverso da de baixo. Quem é o inverso de centímetro quadrado por 1? É 1 sobre centímetro quadrado. Fica mililitro vezes 1, mililitro. Dividido por quem? Ó? Segundo vezes centímetro quadrado. Que dá para perceber que já tem essa resposta, ó, letra C. Só mudou a ordem aqui, ó, centímetro quadrado vezes segundo no denominador, mas isso aqui é a mesma coisa. Então, é uma questão rápida de ser feita. É uma questão modelo de ser feita, tá? Ela é considerada média por quê? Porque você precisa saber desse conceito de algo que é diretamente proporcional e algo que é inversamente proporcional. E por quê? Porque é uma unidade de medida não tão usual no nosso cotidiano, tá? E a última da live de hoje fala o quê? Ó? A vazão do sistema de abastecimento na segunda piscina em litro por minuto é. Então, ele quer saber a vazão. Aonde? Na segunda piscina. Em que unidade de medida? Litro por minuto. Tá? É só lembrar inicialmente o que é vazão. Ó, o que é vazão? É volume dividido pelo tempo. Isso é o conceito de vazão. E é o que você tem que ter em mente, tá? Então, ó, uma piscina tem essa capacidade de 2.500.000 litros. Capacidade é o quê? O volume. Seu sistema de abastecimento foi regulado para ter uma vazão constante de quê? Ó? 6.000 litros de água por minuto. Então, foi dada a vazão e foi dada a capacidade. O mesmo sistema foi instalado em uma segunda piscina, agora com capacidade aqui, ó, 2.750.000 litros. E regulado para ter uma vazão também constante, ó, capaz de enchê-la em um tempo, ó, 20% maior do que o gasto para encher a primeira piscina. Ou seja, eu preciso calcular o quê? O tempo para encher a primeira piscina. Entretanto, o tempo para encher a segunda piscina vai ser o quê? 20% maior. E qual é a pergunta da questão? Qual é a vazão aonde? Na segunda piscina. E perceba, a unidade de medida que ele quer como resposta é litro por minuto. Nem transformar a gente vai precisar, porque já está tudo ok. Tá? Então vamos lá. Se vazão é volume dividido pelo tempo, você concorda que tempo é o volume dividido pela vazão? Tá? Na primeira piscina, qual o volume? 2.500.000 litros. Dividido pela vazão, que é de quanto? De 6.000 litros por minuto. O que é que eu posso fazer aqui? Ó? Cortar esse monte de zero aqui de cara. Ó. 3 zeros daqui, 3 zeros daqui. Vai ficar o quê? 2.500 por 6. Dá para simplificar mais um pouquinho? Dá. Dividindo por quanto? Por 2. Quando você divide por 2, fica 1.250 por 3. Ok até aí? Tranquilo? Direto ao ponto. Isso aqui é o quê?
o tempo para encher a primeira piscina e esse tempo está sendo dado em minutos. Tiago, eu posso dividir? Nesse caso, eu prefiro deixar na forma de fração, porque quando você dividiria, daria um número decimal. Então, eu prefiro trabalhar com fração, tá? Esse aqui é o tempo para encher a primeira piscina. O tempo para encher a segunda piscina é 20% a mais. Se é 20% a mais, ó, esse aqui eu vou colocar T1, a próxima eu vou chamar de T2. Quem vai ser o tempo? 20% a mais. Só que presta muita atenção. Sabe o que significa algo ser 20% maior? Isso aqui é automático que você tem que fazer, ó. É você pegar a quantidade que você quer aumentar 20% e você vai multiplicar por 1,2. Isso que significa aumentar 20%. Aumentar 20% significa que ele sai de 100 para 120. Só que é 120%. E o que é 120%? É 1,2. E agora é só fazer essa continha. Entretanto, quando você faz essa continha, ó, 1.250 dividido por 1,2 dá exatamente 1.500. E 1.500 dividido por 3 dá exatamente 500. 500 o quê? Minutos, que é o tempo necessário para encher a segunda piscina. Só que a questão não quer saber o tempo, quer saber a vazão para encher a segunda piscina. Só que a segunda piscina, ó, tem um volume de quê? De 2.750.000. Dividido por quanto? Ó, pelo tempo, que é de 500. 500. Corta esses dois zeros, corta esses dois zeros. 275 dividido por 5 dá 55. Só que você só cortou dois zeros, ó. Sobrou mais esses dois daqui. Quando você faz dois zeros, nesse caso aqui embaixo, não tem nenhum, é só repetir. Ou seja, 5.500 o quê? Litros por minuto. Resultando na alternativa de letra D. Dá para perceber que é uma questão de matemática básica que envolve razões, entretanto, você tem uma continha a mais para fazer. Preste atenção, isso é a essência de uma questão que é considerada média. Uma questão média, muitas vezes, não é uma questão difícil. Só é uma questão um pouco mais bem elaborada. Como é que você faz para destravar essas questões? Repetindo os mesmos modelos de questões. Por quê? Porque todas essas questões foram modelos. São modelos que caem corriqueiramente, ano após ano, no Enem. Média, uma questão média, não é uma questão difícil. Ela é uma questão que você precisa pensar um pouco mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa segunda live. Ela é de suma importância, por quê? Porque a prova de matemática da Enem, em sua maioria, mais de 25 questões são consideradas médias. Ou seja, os mais de 800 pontos está aí nessas questões consideradas médias. E, de novo, o problema é quem não conhece os padrões e não consegue encontrar essas questões. Quando você tem essas questões, é exatamente que já caíram organizadas didaticamente, só para você replicar elas, adivinha, você tira mais de 800 pontos. Tá? Se por algum motivo você ainda não está no grupo do WhatsApp, presta atenção, na descrição desse vídeo tem um link para você cadastrar rapidamente e entrar no grupo do WhatsApp. E eu encontro você no grupo do WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, me chama no meu privado. Beleza, galera? Fique com Deus e até a live número 3 de amanhã para destravar os 800 mais na prova de matemática da Enem em menos de 60 dias. Para você, beleza? Aquele abraço, até amanhã.